porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele seja dada eternamente. Amém. Graça e paz, queridos. Boa noite, prazer estar aqui. Agradeço a Deus pela oportunidade de vida, de poder compartilhar com vocês aquele pouco que a gente sabe e o muito que Deus pode usar. Amém? Quero agradecer ao meu pastor, Natanael Ribeiro, que é quem tem a bênção de Deus sobre a minha vida, me permite estar aqui. O pastor que me recebeu, pastor Rodrigo, muito obrigado pelas palavras, eu as entrego a Deus, porque é Ele quem faz, não há bondade ou acertos em mim que não sejam dEle, então a Ele honra. Muito obrigado pela recepção, a conversa, muito obrigado a vocês que irão me ouvir. Queridos, eu trouxe 2 livros, o primeiro não tenho mais, esgotou, e o quarto, eu só lanço dia 15, que a gente tem que fazer um suspense, vocês sabem como é. No final a gente vai ter o Meditando em Cristo Sobrevivi, a gente vai falar sobre bases bíblicas para meditação, como vencer a luta contra o medo, o trauma, a ansiedade e o pânico. Ele é R$25, a gente passa cartão, e o microfone versus cajado. Existem muitas pessoas com um bastão na mão, mas nunca recebeu de Deus um cajado. Existem pessoas sendo usadas na portaria, e a gente quer cobrar que seja usada no altar. Para líderes e para membros do corpo, é um livro que vai te moldar, vai te levar a pensar sobre: será se de fato eu fui ferido ou será se alguém me feriu? Porque diversas vezes a gente é tendenciado a, por preferências, dizer: fulano não me entende, quando na verdade é você não aceita uma liderança. Isso vai ser importante para você. Ele é R$20 no final. Eu cheguei aqui um pouco mais cedo, me ajoelhei na primeira cadeira com o sermão pronto e orei e falei: Pai, fala com a gente, por bondade, Deus, fala com a gente. E então o Espírito Santo me direcionou a outra palavra, e por isso eu estava preparando o esboço no momento do culto. Então eu tenho 2 certezas. A primeira é que Deus pode falar o seu coração, e a segunda é que a mensagem de hoje foi direcionada por Ele. Cabe a você sair daqui carregando aquilo que será derramado. Fiquem de pé, para que a gente possa ler a palavra de Deus. Mateus, capítulo 15. Verso 21 a seguir. Quero, preciso e devo fazer menção do nome da Mayra. Quantos aqui conhecem a Mayra? Creio que ela já tenha vindo aqui, algumas pessoas confirmaram. Ela foi a ponte, é ela quem possibilitou inicialmente a agenda, né, em um contato com o pastor. Louva a Deus pela vida, pela amizade e lealdade dela. Quantos encontraram? Amém. A palavra diz assim, ó: e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está terrivelmente. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos chegaram ao pé dele e rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondeu, disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou? A sua filha ficou? Feche seus olhos sem fechar a Bíblia. Grandioso, majestoso e excelso Deus e Pai, não há, papai querido, em mim nada que eu possa oferecer aos teus filhos, Deus,
mas existe a tua palavra, a tua sagrada palavra, que é quem nos instrui, nos conduz, nos admoesta e nos leva, Senhor amado, a um relacionamento contigo na pessoa de Cristo. Senhor Jesus, o Senhor é o pão da vida, o Senhor é a água da vida. Venha sobre nós, ó Pai, e sacia a nossa fome, sacia a nossa sede. O Evangelho Jesus não depende de quem eu sou e do que eu possa dizer, o Evangelho depende de Jesus Cristo de Nazaré. O Evangelho não é sobre o convencimento das minhas palavras ou do que eu possa dizer, mas sobre o convencimento da pessoa do Espírito Santo de Deus. Então eu me entrego a Deus esta noite como instrumento. Papai querido, eu dou total liberdade aos céus para que a minha boca seja boca de Deus neste lugar. Que as pessoas, ó Pai, que aqui se fazem presente, que assistem, ó Pai querido, via internet, possam ser alcançadas pela doce presença do Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, o Consolador, o Convencedor. Meu Deus e meu Pai, por bondade, pelo teu compromisso, ó Deus, de usar o ministro por conta da igreja, eu te peço, Deus, use-me outra vez mais e fale aos nossos corações. Sentem-se, por favor, mantenham a Bíblia aberta. Quando eu ajoelhei para orar, se você quiser, eu estava pensando em um caminho totalmente diferente. Mas o Espírito Santo soprou ao meu ouvido exatamente esta referência da Bíblia. E quando eu paro para analisar a história dessa mulher, parece que é uma história triste e um episódio simples, que você leu e já pegou toda a essência e já está resolvido. Mas quando a gente vai estudar esse texto, a gente vai ver que não é uma história simples e que só lendo de uma vez não dá para absorver tudo que está sendo dito. A história vai dizer que essa mulher, eloquentemente, ela vem dizer: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela usou palavras bonitas, ela usou termos bons e ela usou algo que foi a linhagem de Jesus para chamar-lhe a atenção e receber o seu milagre. Todavia, isso foi inútil. Isso não chamou a atenção de Jesus e, ao contrário disso, de forma negativa, chamou a atenção dos discípulos, que disseram: Senhor, expulsa ela, expele a que vem gritando atrás de nós. Jesus, sabendo quem é, disse: mas eu fui chamado às ovelhas perdidas. E então aquela mulher faz algo totalmente diferente ao que ela começou fazendo. Ela resume tudo e diz: socorre-me. Jesus não precisa ser impressionado com a nossa oração, ele precisa ser alcançado pela verdade do nosso coração. Jesus não precisa que você fique lembrando: Senhor, filho de Davi, unigênito de Deus, primogênito do Pai. Não, você precisa entregar a Ele a verdade do seu coração. Enquanto aquela mulher tenta chamar a atenção de Jesus com palavras bonitas, citando a linhagem de Cristo, nada acontece além dos discípulos ficarem contrariados com ela. Mas quando ela abre o coração e reconhece que tudo que ela precisa é de socorro, ela fala: Senhor, socorre-me. É por isso que as nossas orações em lágrimas são ouvidas mais rápidas do que as nossas orações verbais. A gente verbaliza, nada acontece. Mas quando a gente não tem mais nada para dizer, a gente chora. Sabe por quê? Porque Deus não liga para o teu intelecto. Porque Deus não se preocupa se você está orando em hebraico, em grego, francês, italiano. Ele se importa se você está orando em espírito e em verdade. Sabe por que lágrimas são ouvidas mais rápido do que palavras? Porque quando o coração derrama em lágrimas, há verdade. E muitas vezes quando a boca derrama em palavras, há interesse. Não adianta verbalizar 1 milhão de coisas, sendo que o coração não está naquilo. Tem gente que ora, pastor, e fala assim: Deus, o dia que o Senhor me fizer milionário, eu vou ajudar os meus irmãos. Deus sabe que não há verdade nisso. Ah, Deus, se eu tivesse 1 bilhão, o Senhor sabe que eu ajudaria. Quem tem R$1 ajuda com 50 centavos. Quem é de ajudar, ajuda com o que tem. Deus sabe o quanto a nossa boca é capaz de mentir, mas sabe o quanto o nosso coração é capaz de dizer verdade. E é por isso que essa mulher, quando clama Senhor, está no texto.
Eu não estou pregando, eu estou só citando o texto. Começo a pregar daqui a pouco. O texto diz que a mulher diz: Senhor, tá ou não tá? Senhor, versículo 22, vocês estão com a Bíblia aberta? Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não disse nada. E isso não tocou Jesus. Sabe por que não tocou Jesus? Porque ela usou de intelecto e de informação. Quer me apresentar alguém que sabe mais das coisas do que Jesus? Vocês acham que Jesus não conhece a realidade dessa mulher desde a fundação dos séculos? Jesus não precisa que ela conte a ele o que está acontecendo. Ele precisa que ela se entregue a ele para receber o que está pedindo. Mas aí no versículo 25 diz: então chegou ela e o adorou, dizendo. É assim que está ou não é? Você quer algo que toca o coração de Jesus? A adoração. Jesus, Deus e Pai procura 3 tipos de pessoas na Bíblia. Vocês sabem quais são? Primeiro, Adão, quando se esconde. Depois, nos profetas, alguém que estivesse na brecha. E agora, na nova aliança, os verdadeiros adoradores. Quando o texto diz: então chegou ela e o adorou, dizendo: socorre-me. Não tem como não ser ouvido quando existe adoração e um clamor verdadeiro. Quando você deixa o seu intelecto de lado e diz: Senhor, eu não dou conta, não tem mais jeito para mim não. Eu já fiz de tudo, tentei de tudo. Eu sei que eu não sou capaz, eu sei que pelas minhas mãos não vai ter resultado. Jesus, eu cansei de tentar, eu te entrego. Aí Jesus olha e fala assim: não, agora sim há verdade nisso aqui. Agora sim dá para eu poder agir. Versículo 26. Ele, porém, respondeu dizendo. Quando ela adora, a resposta não vem dos discípulos, vem de Jesus. Quando você adora, quem te dá a resposta não é o pastor, é Jesus. Quando você está em adoração, você não precisa da boca do profeta para ter uma resposta. Quando você é um adorador, você não precisa depender do outro para ter uma resposta. É o próprio Jesus quem vai te responder. E o texto diz: respondendo disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorros? Existe um louvor, eu canto muito mal, mas que diz assim, ó: quer vitória, vai chorando, geme e chora. Quer vitória, vai chorando, geme e chora. Levanta a mão. Mas quer vitória? Deus vai testar se a sua fé é madura o suficiente para receber. Deus vai dizer ao povo: eu levei o povo ao deserto para saber o que estava no coração deles. O deserto não foi uma consequência, foi uma experiência de Deus com o povo. Jesus olha para ela e fala: será se você realmente tem essa fé toda? Tá certo não, minha filha, eu não vou pegar o que é dos filhos e dar aos cachorrinhos. Aí então ela se humilha e diz: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu? Jesus disse: não é lícito pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela diz: mas até os cachorrinhos comem da mesa do seu? Ela está dizendo: não precisa me chamar de filha, mas deixa eu ser uma cachorrinha na casa do Senhor, que é o meu Senhor. Ela reconhece Jesus como Senhor. Ela se humilha. Quando eu era menino, aos 6 anos de idade, eu morava literalmente na roça. E a mesa de som ficava, tinha uma parede reta, e a mesa de som ficava assim, aí tinha um degrau, eu ficava embaixo e tinha um púlpito.
O nome do meu pastor era pastor José Balduino, município de Sanclerlândia, Goiás. E aí eu tinha que chegar mais cedo para poder mexer no som. E era da época das fitas. Eu tinha que chegar mais cedo, com a caneta ou um lápis, para voltar as fitas se desse errado. Vocês estão rindo, mas vocês não é novinho assim. Vocês lembram das fitas, eu sei que vocês lembram. Ele sentava no altar e me dizia assim, ó: eu quero ouvir a sua oração. E eu lá sabia que era rendição, pecado. Irmão, menino de 6 anos hoje em dia sabe até falar inglês. Eu era da roça, literalmente. Eu não sabia que muita coisa não. E ele falava assim: pede perdão pelos seus pecados. E eu falava: Deus, perdoa os meus pecados. E ele me falava assim: a sua oração tem que ser humilde. E eu lá sabia que era humildade, irmão. E eu: Deus, por favor, perdoa os meus pecados. Eu aprendi com o irmão Zé Balduino que a nossa oração ela tem que ser humilde. Humilde. A gente consegue louvar a Deus lá fora de várias formas, mas no nosso relacionamento é se humilhando. A gente gosta muito da parte do será exaltado, mas a gente esquece a parte do que for humilhado. A gente quer o bônus, mas corre do ônus. E aí não recebe nenhum e nem outro. Vou lançar o 4º livro dia 15 agora. E lá vai ter um capítulo que chama os 3 P's. Quem tem princípio, vive os processos e alcança a promessa ou o propósito. Você quer um princípio bíblico? Humildade. Eu queria falar tanto hoje sobre Salomão, mas Deus não deixou, mas eu vou fazer só uma citação. Deus por 3 vezes repreende Saul. Saul não ouve Deus. Deus por 3 vezes repreende Davi. Davi ouve a Deus. Se rende, se rasga. Davi erra, mas sabe qual que é a diferença de Davi para Saul e para Salomão? É que Davi tem um coração em Deus. Davi não era santo não. Você conhece as histórias de pecado de Davi. Mas Davi tinha o coração em Deus. O templo que Davi sonhou, quem constrói é Salomão. Mas Salomão vai construir e vai dizer: conforme Deus revelou ao meu pai Davi. Tem gente fazendo muitas obras grandiosas, fazendo coisas grandes para Deus, mas que não foram reveladas a elas. Sabe aonde que essas pessoas me amedrontam? Porque da mesma forma que Salomão constrói templo que estava no coração de Davi, ele constrói templo a outros deuses que estavam no coração das suas mulheres. Eu preciso me render a Deus, ser humilde, para que Ele possa falar comigo e eu possa construir coisas que Ele revela ao meu coração. Continuemos no texto 28. Então respondeu Jesus e lhe disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo conforme tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou liberta, sã. Ficou sã. Eu falo sobre exatamente esse texto neste livro, no capítulo dele que se chama Libertação ou Cura. Eu falo em uma outra linhagem totalmente diferente, mas eu uso esse final. Ela vai pedir libertação e ela recebe uma cura. Sim ou não? A maioria das Bíblias vai dizer que a sua filha ficou curada. Algumas pessoas provavelmente estejam com a Bíblia que diz curada. Curada? Sã também, né? Mas algumas versões vai dizer: a sua filha ficou curada. Quando a gente se humilha, Deus entrega aquilo que a gente precisa, ainda que não seja aquilo que a gente pediu. Ela vai buscar libertação na intenção de resolver um problema. Jesus, entendendo que o que precisava era de cura, Ele resolve o problema daquela mulher. Sabe por quê? Porque um coração humilde está pronto para receber o que precisa. Um coração muito intelectual, apenas o que quer. A gente tem que viver as oportunidades da forma correta. Precisamos começar a viver as oportunidades e não perder nenhuma delas. E vencer os processos de cada oportunidade.
Existem muitas oportunidades que a gente perde por decisão própria, que a gente dispensa porque a gente não consegue se humilhar. Abram suas Bíblias comigo em Lucas 23. Lucas 23, versículo 33. Quem encontrou, diga eu. Encontraram? Diz assim, ó, 33. E quando chegaram a um lugar chamado Caveira, ali o crucificaram e aos malfeitores, um à sua direita e um à sua 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a... Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu... E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje mesmo estarás no... Existem pessoas dentro da igreja que é um dos ladrões, que quando Jesus vem testar a nossa fé, que quando Jesus vai dizer assim, ó, não me é lícito lançar o pão dos filhos aos cachorrinhos, ele põe o dedo na cara de Jesus e fala assim: se você é Jesus, resolve do meu jeito. Você não é Jesus? Resolve o meu problema. E num processo de uma oportunidade de salvação, essa pessoa vai para a condenação, porque ela não entende que Deus não dá bênção para quem não vai suportar vivê-la, que Deus não te coloca uma bênção da maneira que você não consegue carregar. Você quer um ensinamento muito forte sobre ter carregar uma bênção? Lembra de Jesus quando ele conhece Pedro? A primeira pesca maravilhosa, conhece a história? Jesus vai dizer a Pedro: vamos para o mar alto, lance sua rede à direita do barco. O que é que Pedro faz? Pedro lança. E a palavra de Deus vai dizer que não cabia no barco, e ele chamou o barco de João. Sim ou não? E os dois barcos quase iam, lá é plural, a pique. Quem não aprendeu a dividir, não aprendeu a receber. Porque a bênção que é dada a Pedro quase afunda dois barcos. Se ele não divide com Pedro, provavelmente morreria. Com João, na verdade, morreria. Quem não aprendeu a dividir, não aprendeu a receber. Deus, eu quero a minha bênção. Né? Mas você está disposto a fazer da bênção o que precisa ser feito? Você está pronto a chamar o barco do lado e falar: irmão, é carne demais só para a gente comer, vamos queimar para nós tudo. Chamar o pastor da igreja. Eu também. Rapaz, deixa a suculenta comigo, irmão. Você está disposto? Está realmente disposto? Tem gente que fala assim: quando Deus me der um carro, eu vou dar carona para os irmãos. Não uso o carro nem para vir para a igreja. É ou não é? Tem gente que na oração fala assim: ó, Deus, se o Senhor me der um carro, eu dou carona para os irmãos. Aí o compadre, que tem crente que tem compadre, lá na minha igreja não tem, não. Liga para ir para pescar e ele fala assim: se eu tivesse um carro eu ia. Isso na sexta à noite, para voltar no domingo à tardezinha. Aí eu acho que Deus para, eu acho, não tem base bíblica para isso não. Deus para e pensa assim: se eu der o carro para ele, ele vai começar a viajar na sexta, voltar no domingo e não pisa mais na igreja. Né? É por isso que Deus não ouve a oração do jeito que a gente pede, muitas vezes. Minha filha está endemoniada. Deus, sabendo que precisava de cura, Deus dá o que para ela? A cura. Deus sabe como a gente vai usar as nossas bênçãos. Deus sabe o que deve dar a gente. Quer vitória? Quer vitória?
levanta a mão, receba a bênção nesta hora. Lucas 7, por favor. Lucas 7. Não perca a oportunidade nenhuma de viver nada com Jesus. Não perca a oportunidade nenhuma de se humilhar aos pés de Jesus. Jamais queira tomar do céu o banquete. Deus não vai te dar migalha de pão, você pode ter certeza. Mas jamais tente meter a mão no pão sem a permissão de Deus. Quando eu era menino, a gente saía para casa dos parentes e eu podia comer 2 pedaços de bolo. 2 pedaços de bolo. Se eu comesse 3, igual uma vez eu fiz na casa da minha tia Elisete, minha mãe só me olhou e fez assim, ó, 3. Quando a gente chegou em casa, eu levei uma surra. Inesquecível. Aprendi a contar, irmão. Nunca mais passei de 2. Minha mãe olhou dentro dos meus olhos e disse: aqui em casa você come o quanto você quiser, mas lá fora você vai comer o que tem que ser comido, e é até 2. O que isso tem a ver com a pregação? É que a gente quer viver coisas grandes lá fora, ao invés de viver coisas grandes dentro da casa do Pai. Aqui dentro você pode fazer o que você quiser, se alimentar como você quiser, mas aí você quer fazer isso lá fora. Aqui dentro você tem a oportunidade de se rasgar, de se entregar e de receber aquilo que você quiser. Mas tem muito crente que quer receber lá fora, da mulher que lê a mão, que joga tarô, que joga carta. Não, tá tranquilo. Banquete é aqui dentro. Banquete de crente é dentro da casa do Pai. Aqui dentro, não lá fora. 36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em sua casa, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecá, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com... Me permita fazer um parado. E aí a gente ouve música que diz assim, ó, o meu vaso de alabastro quero te oferecer. O que foi oferecido foi um unguento, segundo a Bíblia, tá? E estando por detrás, aos pés, chorando, começou a regar-lhe os pés e enxugava-os com os seus, e beijava-lhe os, e ungia-os com... Fiquem de pé. Olha o cabelo dessas irmãs. Pode olhar. Tenha liberdade. Sem inveja. Tudo arrumadinho. Olha o cabelo dessas irmãs. Tá vendo? Tudo. É normal que a gente se arrume para ir adorar a Jesus. Eu imagino a gente vindo para a igreja, essa mulher, vamos trazer essa mulher para o dia de hoje? Eu não sei marca de maquiagem cara, mas imagine ela com a maquiagem mais cara que existe. Imagine ela com o tratamento mais caro do cabelo que existe. Imagine ela com o melhor perfume do mundo, o mais caro. E imagine eu aqui na frente, querendo dirigir como a situação acontece, e essa mulher pega esse cabelo, arrumado, no salão, cheirosa, e chega Jesus com os pés empoeirados, de caminhar de aldeia em aldeia, e ela começa a chorar, a maquiagem borrar, os pés de Jesus se enchem de lama, literalmente, não é figura de linguagem, é literal. Os pés de Jesus agora cheios de lama,
o que muitas pessoas vão olhar e dizer, ai que nojo, ela joga as madeixas de cabelo de lado e fala, deixa que eu vou limpar. Tem gente que não consegue se humilhar aqui porque vai borrar a maquiagem. Tem gente que não se humilha aqui porque o cabelo não pode balançar, porque senão o laque vai sair. Aquela mulher então olha aqueles pés enlameados, lamaçados, joga o seu cabelo e começa a limpar. E os fariseus estão igual aos discípulos, manda essa mulher embora, ela é uma pecadora. E Jesus está dizendo, o relacionamento dela não é com vocês, é comigo. E Jesus está dizendo assim, fica na sua, porque ela está preparando o homem que ainda há de morrer, ela já está ungindo, fica quieto. E quando ela termina de limpar os pés de Cristo, tirou o barro, ela começa a trazer o melhor perfume. Ela começa a entregar aquilo de melhor que ela tinha. Ela já não está mais limpa, ela em si já não está mais cheirosa, ela em si já não é mais reconhecida como que ela chegou, e ela começa a adorar. As pessoas olham para essa mulher e questionam o poder de Cristo e diz, se ele soubesse quem ele toca. Então Jesus olha e diz, Simão, um senhor tinha 2 devedores e um lhe devia 50 e um 500, ambos foram perdoados, a quem mais lhe amará? Simão diz, o que mais foi perdoado, que devia mais. Jesus olha para ele e fala assim para ele, isso é minha versão da Bíblia, de conta você é bom, rapaz, você só é ruim de adoração. Nesse assunto você julga bem, mas eu vou te ensinar a vida de adorador. E Jesus olha para ele e fala assim, ó, pois então ela é mais perdoada, porque quem mais é perdoado mais ama. Para que você seja perdoado, você tem que se render. Não perca a oportunidade. Saia daqui com a maquiagem borrada quando for preciso, com o cabelo bagunçado, mas com a alma limpa em nome de Jesus. Se humilhe, se renda, se entregue. Não é sobre o seu intelecto, é sobre o seu coração. Não é sobre as suas palavras, é sobre o que está aqui dentro. Não adianta transbordar de palavras bonitas e o coração está fechado. A palavra de Deus vai dizer que dar-lhes-ei um coração de carne. Fechem seus olhos. Eu preciso orar ou você já consegue orar a Deus? Eu preciso começar a orar ou você já consegue começar a sua oração de onde você está? Você não tem nada a dizer a Jesus, nem um socorre-me, nem um ajuda-me. Jesus, ai de nós, ó Pai, se não for a tua bondade. Ai de nós, Jesus, se não for o teu calvário, a tua ressurreição. Ai de nós, Jesus, se não for o Santo Espírito Consolador que foi enviado a nós. Ai de nós, Jesus, se nós não recebermos força do céu, ó Pai. Porque como humanos somos corruptíveis, mentirosos, enganadores, ó Pai. Ai de nós, ó Pai, se não haver em nós o Espírito Santo da verdade. Ai de nós, ó Pai, se não for a tua sagrada palavra a nos admoestar e nos conduzir aos teus pés. Papai querido, que seja o Senhor a nos justificar, Pai. Que seja o Senhor, ó Pai querido, a dizer aquilo que nós não conseguimos. Que seja o Senhor, ó Pai querido, a dar respostas ao homem que não conseguimos, ó Pai. Que seja o Senhor, ó Pai, por nós em nome de Jesus. Papai querido, traga a nós a revelação da tua palavra. Confirme em nós, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem nos